X1 com Raoni agora em podcast e será o primeiro episódio. Esse episódio vai dar o que falar, viu? Estamos aqui com o nosso senador Diego Tavares, uma experiência vasta na vida pública, né? Tem um bom lastro, de eu deixar ele contar, né? Se apresentar. Mas, Diego, muito bem-vindo por você estar aqui. Eu lembro uma vez, vou só contextualizar, quando você iniciou a vida pública disputando a deputada estadual, eu também fui candidato naquela época, então, assim, éramos ali naquele momento, nossa juventude continua com os sonhos, mas eram bastante jovens, sou um pouquinho mais velho que você, mas eu já enxergava ali um grande líder de um trabalho humanitário extraordinário e de um coração assim formidável para a vida pública, ou seja, aqueles sonhos foram se alimentando e hoje você já tem uma trajetória na vida pública, você passeou, mas firmou os passos em servir ao próximo através de uma gestão pública. E eu quero começar por isso. Conta um pouquinho da sua trajetória aqui, como é que começou sua carreira no serviço público. Seja muito bem-vindo. Primeiro, cumprimentar a todos que estão assistindo nesse momento, contar com a audiência de vocês. E você, Raoni, para mim eu sou suspeito que você é um amigo. A gente tem uma geração que foi construída. Um dia desse, poucos dias atrás, eu estava comentando com Ritinha, minha esposa, justamente isso. Minha filha já beirando os 15, já 14 anos, e saía para deixar ela no SEGME. E a gente comentando como era a fase da gente de frequentar o SEGME, eu sempre fui da igreja, como você também. E eu dizia, lembra que Raoni era quem tocava, quem fazia as palestras, e a gente assistia. E o quanto foi importante o SEGME naquele momento, o quanto foi bacana, e eu estou vendo na minha filha isso se repetir, aí diz, não, mas tem que deixar, tem que pegar, eu digo, não, eu faço questão eu e Ritinha sempre faz questão de ir para poder estimular, e isso faz parte da formação, numa realidade de, não vamos dizer a idade, mas mais de 20 anos atrás. Verdade. Imagina uma realidade atual. Então, muito feliz em estar aqui com você, muito feliz nessa trajetória, a gente sempre teve essa relação, como você diz, em 2006, eu vim ali da juventude do PFL, a gente formando o partido, criamos, fundamos aquele jovem que vinha ali de um pouco da experiência universitária, de colégio, os DA do colégio tinha uma força grande, eu vim do Pio Décimo, você também vindo de lá. Então a gente formava aquele quadro de juventude que hoje a gente vê muitos deles, já senador, deputado federal, deputado estadual, formado daquele grupo, quanto é importante dentro dos partidos a gente ter essa formação. E naquela ânsia disse, não, vamos ser candidato. E eu me lembro que uma vez em Cajazeiras, a gente saindo, e você também em Cajazeiras, ali, disse, rapaz, dá para tu me deixar em Souza quando tu passar, então a gente era concorrentes, mas tinha isso, de vamos juntos, e a gente ia no carro, já pegava a carona, e ali foi feito, e nos seus caminhos, você foi pelo caminho, já chegou na Assembleia, inclusive, já teve a oportunidade de ser vereador, de ser deputado, depois naquele momento, apesar de ter uma votação, que sempre sou grato e grato à Paraíba, me dando a votação de estar entre os 20 e poucos deputados mais votados das 36 vagas, mas por uma circunstância de partido, infelizmente não pude representar. Depois foquei mais no lado empresarial, terminar meu curso e depois sempre o técnico. Fui convidado a ser secretário da Prefeitura de João Pessoa, e ali passei por várias partes, eu já fui secretário. Já emendando aí, porque você já atuou como secretário em diversas áreas. Dessas experiências, teve um maior impacto na sua visão sobre a administração pública, das pastas que você passou? Teve alguma que disse assim, abriu a mente para... Eu acho que toda ela eu aprendi com o segmento que eu trabalhava. Eu sempre fiz a política um pouco diferente. Então vamos elencar. Qual o primeiro? Então, vamos começar, tá certo? Teve um que fui secretário executivo de turismo, esse é um papel um pouco menor daquele momento ali, mas tive uma relação com o trade. Depois fui secretário estadual de turismo e desenvolvimento econômico. Até vou contar um fato engraçado com minha esposa, porque toda ela que eu assumo, eu disse, me ajude dentro de casa, porque essa é a oportunidade que eu tenho. Eu novo, com 20 e poucos anos, na época eu tinha feito um cálculo, o secretário novo como eu só tinha tido Fabiano Lucena, em governos anteriores. Então acho que 23, 24 anos assumi a Secretaria de Indústria e Comércio do Estado e a de Turismo do Estado. Então naquela época, no governo Maranhão, eu me dedicava de manhã, de tarde à noite, fazia
e a gente tinha o Prodetur 2 para poder colocar em prática. O Centro de Convenções ali, 30% dos recursos ali foram assinaturas que passaram com a nossa ajuda. É tanto que foram 3 governos ali. No governo Maranhão foi que conseguiu o recurso e parte dele vinha para o Ministério do Turismo. Então a gente passou por nós aquele papel ali, deixamos a nossa contribuição, com certeza, além de outras ações que fizemos na Secretaria, participação de feiras, divulgação, Fontours, enfim, todo esse papel que a gente contribui, para não me alongar muito. Então ali eu aprendi com o turismo e aprendi, vou citar, relacionar elas, e o que é que eu aprendi? Aprendi a nossa vocação, porque eu olhava de um lado uma indústria mais forte do que o turismo naquele momento, mas um potencial de crescimento maior do turismo. Sim. Se você reparar, o nosso turismo cresceu, estou falando de 14 anos atrás, o nosso turismo cresceu nos últimos 14 anos e a nossa indústria não consegue acompanhar isso, porque a gente vai concorrer com São Paulo, vamos concorrer com Pernambuco, pegamos ali Eduardo Campos, governador de Pernambuco, que tudo canalizava para ele, pela sua forma de trabalhar politicamente e enfim, de ir para cima. Então era uma concorrência desleal, porque ele tinha acesso direto ao presidente da República, então não vinha. Então a gente perdeu muito esse time e hoje é a bola. O turismo é uma construção disso, que hoje não se tem dúvida que a gente tem esse papel. Então aprendi muito isso, olhar a cidade e dizer, olha, o que é realidade e o que é que vai crescer, o que é que vai fazer. O Centro de Convenções era um desafio muito grande. Um sonho muito antigo, desde 1990, que tinha um polo ali. O Centro de Convenções era a primeira obra, a simbologia de que ali poderia dar certo. Ali e agora, você vê, em 2010 eu estou contando uma história, agora, 14 anos depois, o governador João Azevedo está transformando isso em realidade, esse trabalho desenvolvido e caminho. Então aprendi. Depois de ali, focar mais no lado público, lado empresarial, um pouco mais para frente, mas aí fui ser secretário de Trabalho, Produção e Renda, naquilo ali, lidar com o Banco Cidadão, um programa de microcrédito, entender a realidade das pessoas. Aí também ali tive um outro grande aprendizado, porque de um lado eu tinha o Cine, que era um emprego, e do outro lado eu tinha um comérciozinho, um comerciante, eu tinha isso, e o que isso muda a vida das pessoas. De uma cidade que você tinha um potencial e um histórico de serviço público. De uma cidade que, quando diziam que se prefeitura, governo do estado e Unimed atrasar, a cidade fecha. Eram os 3 pagamentos que representavam tudo naquele momento. E aí você vê o empreendedorismo. Eu tive realidades, passa um filme, vou passando aqui, passa um filme. Conta aí um caso específico. O que é que eu fazia? Era um volume muito grande de recursos que você tinha de pessoas para ser liberados. Então, quando chegava para pagar aquela solenidade do cheque, eu tirava aleatório, tirei 10 processos desses aí. Escolhia, puxava aleatório. Disse, esses 10 eu vou visitar e vou entregar. Até uma forma de, para minha equipe, dizer, se tiver alguma coisa errada, ou tiver alguma coisa na ponta, um plano de trabalho errado, alguma coisa eu vou pegar aqui. Se tiver. Então puxava na hora, tirava da solenidade que se fazia anunciando, entregando todo mundo e dizia, isso aqui eu vou em loco. Então eu comecei a ver a realidade das pessoas. Eu descobri um potencial, não vou lembrar o nome, até deve ter na minha agenda, que um dia desse eu olhando, eu vi surf, o cara fazia bermudas de produção de roupa de surfista. Esse cara saiu daqui, depois, um longo tempo, foi para a Bahia. E lá eu soube que já está com várias lojas, já montou confecção e tal, tudo, e tirando disso aí. Mas foi aqui que ele começou, mas não tinha um mercado de surf aqui. Então ele acabou indo buscar esse mercado. Outro que também ficou até conhecido, tem um pessoal que era o Playboy das coxinhas. Era o cara que ele tinha uma lanchonetezinha, vendia tudo, lanchonete perto de uma parada de ônibus que tinha, e dali ele tirou o empréstimo, com o empréstimo ele focou na coxinha. E da coxinha ele começou a fazer outro tipo de coxinha e virou o Playboy das coxinhas. Tinha 3 comércios em João Pessoa. Então é um caminho que eu aprendi muito. Tendo disposição, entendendo como funciona, você começa... É uma forma do poder público dizer, eu acredito em você. Se você tiver potencial, a gente tem condições de fazer. Esse programa continua hoje? Continua. Hoje é o Eu Posso. Hoje houve na gestão do prefeito Cícero, ele incremento. Naquela época a gente tinha uma dificuldade, para que tivesse sistema para poder a gente acompanhar tudo isso, para a gente ter o pós-crédito, não era só a liberação. Então a gente
tentou isso, depois eu saí, e agora com Valene, Like, com toda a equipe, com Bosco, tem feito um dinamismo. Não, hoje você é o maestro de todas as secretarias. Não, hoje eu sou soldado. Eu digo assim, você consegue ter uma visão mais ampla, né? Eu tive essa oportunidade que você está hoje exatamente. Sentado, ser chefe. Fui pouco tempo, foi apenas 5 meses de chefe de gabinete, mas secretário da Casa Civil, para ser um entendimento da população. Mas Diego hoje comanda a Secretaria da Casa Civil. Vejam, vou só fazer um breve histórico que ele me contou, falta mais, viu? Foi Secretaria de Estado de Turismo, Secretaria Executiva, depois Estado de Turismo, Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, é uma secretaria gigantesca, né? Cuidou de muitas ações, depois foi secretário de Trabalho e Desenvolvimento Econômico, trazendo aí o microcrédito, as inovações. Eu lembro que você resgatou, elas estavam meio que minguando naquela oportunidade, você trouxe um resgate desse microcrédito e o fomento dela. E hoje você está nessa Secretaria da Casa Civil, que tem essa visão global, ao lado do prefeito Cícero Lucena, ao lado do Léo Bezerra, conduzindo muitas ações, né? Representando o prefeito, enfim, uma confiança que lhe foi oportunizada, mas teve algumas secretarias até chegar aí, né? Porque você chegou aí por causa desse histórico aqui. Qual foi as outras secretarias, ou a secretaria, não me recordo agora, Depois da Secretaria de Trabalho e Produção e Renda, a gente foi para a Secretaria de Comunicação, que ali também aí você começa a ter uma... Porque assim, nessas que eu passei, eu tinha a visão da cidade. E aprendi com cada uma delas. Com a comunicação, você começa a ter a visão do governo. Você começa a enxergar o governo de cima para baixo. Você começa a enxergar as ações do governo. Você começa a um governo que quer divulgar mais os números, outro governo que quer mais divulgar o mudar da... Porque existem ações de governo que ela representa quantitativo. Você vai beneficiar a cidade. Mas existem ações que são poucas pessoas, mas você mudou a vida das pessoas. Então você começa a ter um outro olhar e a enxergar de outra maneira. Depois fui para o Instituto de Previdência, um outro grande desafio ali dentro do desafio. Aprendi também com todos aqueles que se dedicaram a vida toda, de servidores, e chega a hora de se aposentar. Então a gente deu uma dinâmica nova no Clube da Pessoa Idosa. Nós começamos a facilitar o acesso dos idosos. Fizemos o primeiro concurso da história do Instituto de Previdência em 20 anos, para que ele tivesse a sua autonomia, tivesse a sua legitimidade, e demos aí todo aquele caminho, aquele trabalho. Hoje é gerido competentemente por Carol, sou suspeito por Carol Agra, porque Carol, na época, era a minha diretora lá do Instituto. Bacana. Assumiu junto comigo, inclusive, quando a gente foi, convidei para que a gente pudesse dar uma reestruturada no nosso RH e tal, tudinho encaminhando. Então, assim, aprendi também um pouco ali. Depois surgiu aí, de lá do IPM, saí para a campanha, surgiu quando eu fui convidado pela senadora Daniela para ser suplente da senadora. Ganhamos aquela eleição, uma eleição difícil, inclusive, porque quando ela me chamou, ela tinha 6% nas pesquisas de votos. 6%. Aí eu pergunto, você fosse candidato ao Senado e alguém lhe convidasse para ser seu suplente, tinha só 6%. Tem que ter coragem, entendeu? O homem tem coragem. Não, engraçado é que eu começava a andar, naquela eleição todo mundo dizia, Cássio está eleito. Cássio está eleito, certo. E a outra vaga é de veneziano. Isso era o que eu andava. Era engraçado que eu comecei a fazia carreata com 6 carros, 7 carros. As pessoas diziam, rapaz, isso nem suplente de vereador consegue juntar mais gente. Mas eu acreditei do início, porque uma campanha, você sabe disso, pela sua experiência, de que você inicia com uma estratégia e depois isso vai ampliando, vai aumentando. Então, as pessoas olham para mim e dizem, é bom porque, eu tenho frases que eu marco muito, que as pessoas olhavam e diziam assim, é bom porque quem perde é a Daniela, não é você, porque você é suplente, não aparece. Era assim, o estímulo era esse. E tinha outros que diziam assim, de toda forma não é ruim, uma vaga é de Cássio, a outra tende a ser veneziana, mas pode dar uma zebra aí. E acreditamos, fizemos um projeto, sempre serei grato a João Pessoa, sempre. Por quê? Porque Daniela chegou em João Pessoa, nós chegamos em João Pessoa perdendo por 20 mil votos, e João Pessoa deu uma diferença em Luiz Couto de 60 mil votos,
E essa diferença deu de 40 mil votos pró Daniela, vindo de João Pessoa, dessa diferença. Por João Pessoa acreditar na força da mulher, por João Pessoa agregar essa forma de representar muito bem a Paraíba. Você sabe, Daniela, é tido como de Campina Grande. Você já assumiu o Senado? Já assumi. Mas aí voltando aqui para a gente não perder a ordem cronológica. As secretarias. E depois a assistência social, que ali foi outro grande aprendizado. Talvez de todas, eu vou lhe dizer, o maior. Porque você literalmente muda a vida da pessoa naquele dia. Pois conta uma lição, uma história, algo que aconteceu nessa... Eu consegui ver, dentro da Secretaria da Assistência Social, a pessoa que estava com fome, e você, através de uma cesta básica, você mudou a vida. E consegui ver casos de, por exemplo, uma grande chuva em João Pessoa, grande, uma das maiores de todos os tempos, aconteceu dentro do bairro São José, e quando inundou, uma senhorinha lá dentro disse que não ia sair da casa, e a casa, o rio ia levar. Não saio, a água já dando aqui na perna, e eu não saio, e a gente com a equipe disse, senhora, é o seguinte, a senhora vai ter que sair, porque já fazia 3 dias de chuva em João Pessoa, a senhora vai ter que sair. E ela não sai, porque se eu sair, minha casa vão tomar, vão fazer. Eu moro aqui há 30 anos, 40 anos. E eu disse, minha senhora, é o seguinte, se a senhora não sair, ninguém sai. Então a gente vai ficar aqui com a senhora e a gente vai ter que sair. Fomos e convencemos, ela saiu. Isso aconteceu numa noite. No outro dia de manhã mandaram as fotos, a casa no chão. Então ali eu pude estar vários exemplos. Peguei pandemia, uma parte da pandemia na assistência. Teve uma casa que de manhã a Secretaria de Saúde tinha feito o teste dentro de uma casa que estava várias famílias, tinha 23 pessoas, aí eu fui para lá à tarde, lógico que com máscara, com os cuidados e tal, e aí quando toco o telefone eu atendo, era o secretário de Saúde dizendo, dos 23, 19 estão com Covid. Aí eu até brinco que eu vi o Covid passando na minha frente ali, e graças a Deus não peguei Covid, não tive nada, mas a função. Então assim, aprendi muito. Ali eu posso dizer que o lado humano, o lado social, a importância do poder público, de mudar a vida das pessoas, de fazer o diferencial, ali para mim foi minha maior lição do que eu aprendi a ver o mundo de outra maneira, de várias lições. Mas teve uma causa que você abraçou na assistência social, abrindo algumas casas, e eu não vou detalhar, mas já me chamava a atenção na época, apesar de eu estar na oposição, mas sempre lhe respeitei bastante, e na secretaria você teve, eu fui vereador, o Diego era secretário, e eu tinha esse respeito, acho que era o único que eu respeitava. Obrigado. De forma muito objetiva. Tinha respeito por todos, mas pelo trabalho desenvolvido, né? Então, ele conquistou isso, né, da minha parte, esse respeito pelo trabalho desenvolvido. Dos outros, não tinha essa capacidade, não via essa capacidade que ele tinha. E na assistência social, que foi sua penúltima secretaria, a última nesse momento, você desenvolveu um trabalho com pessoas com deficiência, né, pessoas com autismo, enfim, uma causa que você tem trazido para você como algo muito nobre, especial, como missão de vida, e eu queria que você pudesse detalhar o porquê que você abriu tantas frentes referente a esse trabalho com as pessoas com deficiência. Eu sempre ajudei as pessoas com deficiência e sempre onde passei, sempre. Do meu lado, eu tenho minhas empresas, meu lado empresarial, sempre eu tirei ali de forma de ajudar, sem divulgar, sem fazer ação, porque ele disse que o que uma mão faz, a outra não vê, e não precisa ninguém saber. Lógico que tem algumas coisas dentro do serviço público que torna-se notório, mas sempre foi uma defesa das causas das pessoas com deficiência. Em todas essas pastas que eu passei, sempre voltei. Desde lá do Banco Cidadão, quando a gente implementou uma linha de crédito voltada para as pessoas com deficiência. Não sabia. A linha de crédito que a gente fez. Passando pela Secretaria da Assistência Social, de onde nós inauguramos a Casa da Criança com Microcefalia. Nós também entregamos 2 ônibus acessíveis para atender as pessoas com deficiência. Nós pegamos um centro de atendimento, centro de referência às pessoas com deficiência, o CREMIP, que me fala assim, ali no Pedro Gondim. Sim. E nós ampliamos com mais 3 casas atrás para melhor atender essa infraestrutura que se tinha. Quando tive a oportunidade de assumir o Senado Federal, apresentei um projeto
Até interessante contar aqui, apresentei um projeto que é que 10% das multas de trânsito possam, o que arrecada com as multas de trânsito, possam ser destinadas às pessoas com deficiência. Eu digo que o projeto, graças a Deus, foi tão bem acolhido que eu apresentei ele numa quinta-feira. Quando foi na terça-feira, eu cheguei no plenário, o senador Romário me chama, aí disse: senador, o senhor apresentou um projeto aí, que era esse 10% das multas de trânsito, e eu queria saber se o senhor já tem relator. Aí eu disse: não. Depois, quando for, eu queria ser o relator. O Romário foi lá pedir. Aí eu digo: pois não, pode fazer. Com 30 e poucos dias depois, nós estávamos aprovando no Senado. Porque aprovar um projeto dentro da Câmara dos Deputados do Senado é porque tinha um apelo, uma aceitação muito boa. Aprovamos esse projeto. E também nessa fase engraçada que quando eu cheguei na segunda, a assessoria de imprensa do gabinete olhou e disse: ó, a TV Senado quer gravar com o senhor o projeto que o senhor apresentou na última quinta. Aí eu fui na entrevista de uma gravação de, sei lá, 4 minutos, falamos sobre o projeto, a importância do projeto e tal, não sei o quê. Quando foi na sexta, saiu um VT de 15 minutos sobre o projeto. A TV Senado pegou um deficiente, botou um cadeirante, fez a matéria, a dificuldade que ele tinha de acessar uma calçada e tudo isso e tal, não sei o quê. Nos 15 minutos ele deu 30 segundos para mim falando. Aí, quem era Diego comparado a tudo, aos grandes senadores, lógico que isso natural estava assumindo, era suplente para fazer. Mas é porque a causa era tão boa que começou a repercutir e eu tenho isso guardado, eu acho que é um mérito da Paraíba, porque quando você passa ali e deixa a sua marca, em todos os grandes jornais do país saíram a aprovação desse projeto. Estou falando de Folha de São Paulo, Estadão, tudo isso saiu lá registrando a força do projeto. Está tramitando ainda? Aí fomos para a Câmara não tinha um mandato, então dificulta um pouco mais, mas passamos em 4 comissões, está na última comissão, que é a CCJ. O deputado Messinho tinha pedido já no final do semestre para poder ser o relator, tirou licença, está retornando agora os próximos dias, retornou já agora, essa semana, e vamos fazer um trabalho para ver se a gente aprova esse ano. Grande legado, viu? Grande legado. O projeto gerou uma grandiosidade tão grande que eu não imaginava. Isso eu só soube na relatoria, inclusive, do senador Romário. Isso representa R$1 bilhão para as pessoas com deficiência. Porque entrou as multas de trânsito desde o município, para as multas de trânsito dos DETRANs, para as multas de trânsito das polícias rodoviárias. Para que a gente pudesse tá certo? Passar e aprovar. Então, assim, a causa sempre foi, para mim, uma grande. E a última, recentemente, que para mim acho que é uma vitória, me dediquei, me esforcei também, junto com outros, que é o SERA, que é o prefeito, já está em obras, que quando nós tivemos com o prefeito na campanha, nós fizemos Centro Especializado de Referência e Autismo, com 4 deficiências. Irá atender as deficiências auditivas, visual e física, e também mental, intelectual, que entra a questão do autismo. Esse centro é um dos maiores hoje, vai ter igual no Nordeste, mas não... pode ter igual, mas não maior, tá certo, do que se tem, então mais moderno. Vai ficar onde? Vai ficar nas 3 ruas, onde era o Horto Municipal. Você passava nas 3 ruas, tinha o Horto, já está em obras lá. Excelente. A previsão é que a gente conclua isso já dentro do próximo ano. Já ali, meados do meio do ano, a gente conclua isso, que irá atender com várias salas, não só de atendimentos, com fonoaudiólogo, fisioterapia. A parte mais delicada é do diagnóstico, né? Isso. E a gente já resolveu essa parte também, quando o prefeito Cícero assumiu, me apresentou uma pessoa chamada Sayonara. Depois é até bom você trazer ela aqui, tá certo? Do que eu defendo o autismo, as pessoas deficientes como todo, ela defende as doenças raras. Ali eu digo que é uma combustão, juntou uma ideia com a delas, 2 doidos, e ali surgiu o complexo de doenças raras. Quando eu apresentei o projeto na campanha de 2020 ao prefeito Cícero, quando eu apresentei a ele, que era o CER4, na época era só o Centro Especializado de Reabilitação, e era o CER2, que era 2 deficiências, intelectual e física, o prefeito disse: eu quero o maior que tem. Aí a gente foi mais atrás dessas 2 deficiências, passamos o trabalho gigante. O próprio Ministério da Saúde passou 6 meses para poder dar uma resposta, e quando respondeu dizendo assim: vocês têm que apresentar
todo o plano de pessoas com deficiência da região metropolitana, que são 16 cidades. Maria. Ele ligava, quando você deu o nome da cidade, por respeito, ligava para o secretário não sabia nem como é que começava. Então a gente começou a fazer esse trabalho. Depois que a gente chegou, acho que em 10 cidades, eu fui do ministério e disse, rapaz, tem condições não, porque aqui é muita maiorzinha e tal. Eu disse, não, então vamos botar um meio termo aqui, você dá uma declaração que não tem, o que é que a gente faz, aí passou, depois aprovamos do Conselho Municipal, depois foi para o Conselho Estadual, na época eu fui procurar o secretário Geraldo Medeiros, na época, passou ainda, e aí conseguimos aprovar, fomos para o Ministério, dos 45 do segundo tempo, a gente conseguimos aprovar com a força política, que era uma coisa que, infelizmente, teve um jogo contra, mas não tenho provas para isso, a gente deixa mais para frente, mas conseguimos aprovar. O projeto ao todo deu 10 milhões, o Ministério a gente conseguiu 5 milhões, mais 1 milhão da própria secretaria, e o resto o prefeito Cícero complementou para que a gente tenha esse serviço atendimento. Que hoje é uma política implementada dentro da Prefeitura de João Pessoa. Hoje você vai para a praia, você tem um CAT, Centro de Atendimento ao Turista, acessível. Você vai para os bairros da cidade, todas as ruas calçadas, com calçadas padronizadas para as pessoas deficientes visuais e deficientes físicos. Você vai para as escolas, o cuidador dentro das escolas. Esse projeto fantástico, o prefeito Cícero, o Léo, secretária América, que faz um trabalho lindíssimo. Eu costumo dizer que a secretária América, se ela tivesse um pouquinho mais de tempo para ir nas escolas, ver o que ela faz, ela não preferia ficar na escola do que lá na secretaria. Mas faz esse trabalho lindíssimo. E o cuidador é um exemplo disso. Só para contextualizar o que isso representa, eu sou pai atípico, como chama, de uma criança, minha mais nova, meu xodó, minha Sofia, e ela estuda na escola particular e o cuidador sou eu que pago. Hoje, na prefeitura, o cuidador é de graça, pago pelo poder público. Então é uma realidade que você encontra dentro da escola pública que você não encontra dentro da escola particular. Então, e há um mês atrás eu estava andando aqui, uma escola, uma mãe me abordou e disse, diga ao prefeito Cícero, que apresentou o filho, que é autista, e disse, meu filho, ele ia para a escola, passava 30, 40 minutos e mandavam de volta, porque além dele não ficar dentro da sala, porque ficava sem o cuidador, ele estava atrapalhando os demais alunos. E agora, com o cuidador, ele não só vai todos os dias, fica durante todo o período, como aos sábados ele troca de roupa e quer ir para a escola. Então, isso é imensurável. Não tem preço. O valor disso mesmo. Então, avançou. Agora, precisa avançar no atendimento. Então, por isso que o SER ele vem dentro desse projeto, para que a gente tenha a política implementada dentro da Prefeitura de João Pessoa em todas as áreas, e agora ampliando o atendimento, tendo um centro para isso, para que a gente melhore o atendimento. E só para lhe responder, eu me esqueci de uma coisa, você disse o laudo, que era uma dificuldade que a FUNAD tinha e demorava. Nós inauguramos o Centro de Doenças Raras, nós, quando digo prefeito Cícero, prefeito Léo, e lá toda semana existe, uma semana é dado o laudo. A criança é atendida numa semana, na outra semana sai o laudo, dando o diagnóstico. Bacana. Se identificando. Diego, um dos momentos mais marcantes ou gratificantes nessa sua trajetória até agora, que você dissesse assim, você disse os momentos de cada secretaria, mas deve ter, nesse tempo, estou dando tempo para você pensar, qual foi uma história ou algum acontecimento marcante para você ou para a sua família, enfim, como um homem público, que você poderia trazer e compartilhar um pouco aqui conosco? São vários, né? Porque assim, quando você imagina, eu tenho vários episódios que a gente consegue marcar, como eu já citei alguns aqui para você. É ruim eu dizer qual é o maior, qual é o menor, exemplos. O que me motiva cada vez mais é quando a gente faz um projeto de 3 anos, 4 anos, como um SERA desse, que eu, na ordem de serviço, quando eu discursei, eu disse isso, eu não estou fazendo para minha filha. Graças a Deus, e Deus me permitiu que ela tivesse o seu tratamento ali por parte do plano de saúde, ela tivesse a sua escola, mas eu estou fazendo para as pessoas que precisam, que eu sei o que é essa realidade dentro de casa.
Eu sei o que é um pai, o que é uma mãe, a dificuldade que se você tem do mundo, que é uma dificuldade financeira, uma dificuldade da vida, e você ainda ter dentro de casa essa questão. E é o filho que a gente tanto ama, que a gente é apaixonado, exemplos que a gente vê de pais que abandonam. E quando aquele foi um dia quando o prefeito de Horta e Serviços, que passou o filme na minha cabeça, você diz assim, vale a pena fazer parte do serviço público. Aqui não é só vaidade ou ter algo, vale a pena a gente ter isso, mudar a vida das pessoas. Ser chefe de gabinete é um grande desafio, certo? Mas qual é o maior desafio? É um cargo que exige muito relacionamento e capacidade de gestão. Então você tem que estar ali vou chamar entre a cruz e a espada, né? Mas qual é o maior desafio hoje de você exercer essa função de chefe de gabinete e secretário-chefe? Eu até disse isso um exemplo, quando eu assumi a Secretaria do Estado, eu era muito novo e muitos apostavam que eu não ia dar conta. Então eu acreditei na força do trabalho e no tempo. Eu disse, se eu me dedicar a isso aqui, se eu estudar, vai dar certo. E graças a Deus a gente foi contribuindo e dando certo. Quando eu fui para a Secretaria também do município de Trabalho, Produção e Renda, era um banco cidadão, era dinheiro. Então, é meu CPF, que eu costumo dizer que não pertence a mim, pertence a minhas duas meninas. Tudo que eu fizer contra meu CPF acaba repercutindo. Então, eu tenho muito zelo por isso, muito que meus filhos tenham respeito pelo pai. Então, não posso hoje, deixa de ser meu por ela. Então, sempre foi um desafio. Quando eu assumi a chefia de gabinete, no ritmo do prefeito Cícero, eu chamei Ritinha, minha esposa, eu digo, olha, eu preciso um pouquinho de paciência, porque eu vou sair cedo e vou chegar tarde. O ritmo é diferente mesmo, O ritmo é diferente mesmo, isso. Aí ela disse, olha, isso não para não, é porque desde 2010 que toda secretaria que você assume, você tem que ter paciência. Quando você assumiu o Senado, você é do mesmo jeito e tal. Eu digo, não, mas é porque é um desafio, e graças a Deus vem dando certo e a gente vai continuando por se dedicar. A chefia de gabinete, ela, para mim, foi um outro grande aprendizado. Aproveitando aí, quando você for responder, o dia a dia da função do chefe, para as pessoas entenderem como é que você organiza e lida com tantas demandas. Vamos lá. Aproveita aí o embalo. O prefeito Cícero, ele juntou 3 secretarias numa só. Você tinha o chefe de gabinete, que é quem faz aquele papel de agenda do prefeito, você faz aquele papel, lógico que não faço isso sozinho, você tem uma equipe, tem secretários, assessores, tudo isso, mas você faz esse papel ali. Toda demanda, toda cerimonial, toda demanda do gabinete do prefeito para passar, acaba passando pelo chefe de gabinete, então tem uma triagem ali que é feita, sendo que com o prefeito Cícero ele fura direto, vocês têm umas características que é o seguinte, todos os dias que ele esteve no gabinete, ele sempre entrou pela porta da frente cumprimentando um por um, nunca se escondeu, nunca foi aquele prefeito que diz assim, eu vou atender numa secretaria lá no centro, porque ninguém sabe que eu vou estar lá naquele dia. Ele só vai nas secretarias quando é para cobrar 2 secretários, mas não para atender o povo lá. Porque tinha um costume antigo, você ia para se esconder, para atender quem queria, e o prefeito Cícero tem esse papel. Então o chefe faz isso, todos os documentos, antes do prefeito assinar, passa para que a gente faça essa revisão, para levar para ele. A agenda do prefeito, quando ele não pode atender, sempre recai sobre o chefe de gabinete, então ele não consegue dar conta da demanda da cidade como um todo, então vem para a gente. Solenidades que ele dá incompatibilidade de horários, está viajando, quando o prefeito Léo não pode, também acaba vindo para que a gente possa fazer a articulação política também? Também. Então assim, primeira função do gabinete, todas as demandas dos secretários para o prefeito vem para o chefe de gabinete e reuniões intersetoriais. Então você tem um projeto que envolve 3, 4 secretarias, o prefeito chama e diz, isso aqui reúne ali para poder a gente ter e fazer. Eu tenho um aumento de folha, né? E uma queda de arrecadação, tem a porcentagem, junta a parte econômica para poder a gente fazer esse levantamento. Eu até brinco às vezes com os secretários, porque minha sala é vizinha do prefeito, então eu tenho uma porta interligada com ele e tenho o acesso direto dos secretários. Aí eu digo, olha, quando é bom, o secretário passa, vai direto para o prefeito, diz, prefeito, consegui aquele recurso, prefeito, destravei aquela obra, prefeito, fez aquilo.
Quando chega o problema, que diz, o Ministério Público travou, o recurso que vinha não veio, ele vai para o chefe de gabinete e diz, rapaz, o prefeito está muito ocupado, tem como tu dizer a ele? Então fica para dizer, a notícia ruim é o prefeito, tá certo, dentro desse aspecto aí. Então, gabinete é isso. A outra parte da articulação política, que era outra secretaria que ele juntou, que é quem faz toda a relação com a Câmara. Então, todos os projetos de leis do Executivo que vão para a Câmara passa por a gente, todos os projetos de lei que são aprovados na Câmara retornam por a gente, então para que a gente faça a triagem, hoje à noite eu saí da hora da secretaria com uma pastinha, tá certo? Projeto, lógico que tem os pareceres, mas passa pela revisão da gente antes do prefeito sancionar. Criamos uma metodologia que todo projeto aprovado pela Câmara tem um parecer da Progem, a Procuradoria Municipal, e um parecer político, a gente dá a leitura política para levar para o prefeito tomar a decisão da sanção, além da relação com os vereadores, além da articulação política que tem, e também um braço na coordenação em Brasília, que ele juntou também, acabou com a Secretaria de Brasília, transformando numa coordenação, que é que faz a relação dos projetos de lei, das emendas, quer dizer, dos projetos de liberação de recursos e tal, que eu até brinco que aí eu ganhei um reforço bom, que foi Messinho, deputado federal. Nessa área aqui, ele até me ajudou, eu ganhei um craque. Senadora. Aí já tinha acesso da senadora Daniela e do deputado Aguinaldo, enfim, e a deputada Hugo, enfim, todos. E ainda vinculado a nós, temos a coordenação das pessoas com deficiência, foi criado na gestão. Temos também o projeto João Pessoa Sustentável, que é do BID, que é todo aquele projeto que envolve a reestruturação de tecnologia da prefeitura, tanto a parte que envolve compra de computadores, o sistema tributário da prefeitura, os sistemas partes são feitos dentro desse projeto. Tem o Parque do Roger, o antigo lixão, o atual Parque do Roger, também faz parte da nossa secretaria através do coordenador Eliseu, que faz esse acompanhamento, e Vitor também. Complexo Beira Rio, aqueles conjuntos habitacionais que a gente vê na Beira Rio sendo construídos, também faz parte desse projeto. Pronto, então esse é o João Pessoa Sustentável que a gente vai tocando. Além da UMTI, que é parte de sistemas da Prefeitura, é a Unidade Municipal de Tecnologia da Informação. A Secretaria de Tecnologia, Ciência e Tecnologia, ela faz um papel externo dentro da pauta, mas a parte interna é a parte da UMTI. Então, assim, tempo para mim é o que vale mais. Com certeza. Então a gente tenta ao máximo objetivar para poder a gente ajudar. E como é que diante de tudo isso você enxerga o futuro da cidade de João Pessoa? Eu acho que uma coisa que eu aprendi muito com o prefeito Cícero, porque assim, é bom lembrar, eu costumo dizer isso, meu pai foi vice-prefeito de Cícero na sua primeira gestão há 20 anos atrás. E eu tinha Cícero que frequentava a minha casa como tio. Mas trabalhar com o prefeito Cícero, para mim, eu costumo dizer que é uma pós-graduação. Porque ele tem uma paixão pela cidade que é um misto de... Primeiro, é um misto de agradecer a cidade, não é à toa que está no terceiro mandato, e o único aí por quarto mandato, o único a ser terceiro, e agora para o quarto mandato, então, isso. E por outro lado, dizer assim, eu não vou ser prefeito a vida toda, então eu tenho que aproveitar cada segundo. E assim ele começa às 5 horas da manhã no grupo, mandando mensagem dos secretários, já cobrando, já lembrando. Quando ele manda a mensagem assim, lembrei de você essa noite, já pode dever de casa para resolver durante o dia. Que ele dorme pensando nos problemas da cidade e na solução da cidade. Então aprendi muito com ele, com essa questão de ter isso. E para lidar com o prefeito Cícero é isso. Então, o que é que eu aprendi também? É você ter o problema e achar a solução. A gente viu uma campanha agora que os adversários diziam assim nos debates: prefeito, tudo o senhor está fazendo. Tudo o senhor está fazendo. Por quê? Porque o prefeito identificou todos os problemas e achou a solução. Sendo que não se resolve um problema como mobilidade, que é um problema hoje... Em um ano. É um problema de São Paulo, é um problema do Rio de Janeiro, é um problema de Natal, é um problema de Recife, é um problema de todas as capitais do país. Por quê? Antigamente você tinha o transporte público, que quando aumentava o combustível, quando aumentava o pneu, quando aumentava as demandas trabalhistas, aumentava os custos, ele aumentava o preço da passagem. Hoje você tem o transporte público de quê? Quando você aumenta, ele corre para o Uber. Sem levar em consideração que 15%, 20% na pandemia foi para o Uber e não voltou. Verdade. Então,
isso é um problema. São Paulo investe R$ 1 bilhão por mês para manter o serviço lá. Então o que é que o prefeito disse? A gente tem que achar uma solução para isso. Além de estar em Brasília, além de estar com o ministro, além de buscar ele na Frente Nacional dos Prefeitos, de vários aqui para não me alongar a solução, ele montou um projeto de mobilidade junto com a agência francesa, aprovado pela agência francesa, em parceria com o governo do estado, para que a gente possa fazer 5 terminais na cidade. Um ali na rodoviária, ali vizinha à rodoviária, interligando com mais 4, fazendo 4 corredores. Um no Bessa, um em Mangabeira, um ali vizinho ao Almedão e outro ali em Cruz das Armas. É o grande visão de futuro da cidade. Isso aí é um problema que a gente vai ter essa solução daqui a 3, 4 anos, que irá ser a solução daqui a 20 anos. Eu, conversando uma vez com o prefeito Cícero, o prefeito Léo, dizia, prefeito, há 25 anos atrás, o senhor teve a visão do problema dos lixões. E chegou lá no lixão do Roger e disse, eu preciso tirar de dentro da cidade. De lá para cá, a gente viu várias cidades tirando ou tentando tirar, que ainda tem cidades. Hoje, ali vai se transformar no parque. Mas não é um problema da cidade, o que é diferente de outras. A gente está vendo enxergar um problema de mobilidade. Daqui a 20 anos, a gente vai, daqui aos próximos 3, 4 anos, vai começar a solução. Por quê? Porque nesses corredores os ônibus serão elétricos, diminuiu o custo do combustível. Maior capacidade. E maior capacidade para fechar essa conta. Vai ter os ônibus ainda? Vai. De Mangabeira para Valentina, de Oitizeiro ali para... Interbairros. Interbairros. Entendi. Mas essas centrais vão fazer aqui. Então, isso é um programa, pode dizer assim, tanto são 300 milhões de reais. 140 do município, 160 do estado. Então, é você resolver o problema da cidade. Então, assim, se você for em todas as áreas, outro projeto que eu acho que é interessante, a minha sensação, Raoni, é de que é o seguinte, antigamente se liberava as licenças de prédios, de casas, de loteamentos, e não se pensava em saúde, não se pensava em educação, não se pensava em estrutura. Hoje o prefeito está calçando toda a cidade de João Pessoa. Verdade. Hoje o prefeito já entregou 3 UBS do futuro, entrega mais 7 até o início do próximo ano, e tem mais 2 em licitação, para que a gente assim, acabe com a zona descoberta. Tinha PSF que o médico tinha que atender em média 60 pessoas por dia. Não é que existe isso. Não tem condições. Impossível, se fosse dar conta da demanda ali. Então, com a construção do PSF, não, a cidade está crescendo, está levando a infraestrutura, está levando o saneamento, está levando as UBS. As escolas e creches, se não tivessem no estado tão ruim, o prefeito já tinha feito muito mais. Mas primeiro ele foi reformar, primeiro ele foi reestruturar, primeiro foi melhorar, levando o tablet para dentro. Tinha escola de que teve que mudar a parte elétrica porque não tinha condições de carregar os tablets. Tinha escola que a caixa d'água teve que ser refeita todinha porque faltava água 3 vezes por semana. Então, assim, teve que reestruturar todo esse modelo. Mesmo assim, está se fazendo novas creches. Então, assim, onde você for, você vai ver determinados problemas e você vai ver determinadas soluções. O prefeito Cícero, ele é tão audacioso nele, e eu gosto por isso, porque dá certo as coisas. Eu nunca vi em João Pessoa construírem 4 viadutos ao mesmo tempo. Aí, além dos 4 que a gente já está, que seria, podemos dizer assim, porque os viadutos de João Pessoa você conta no dedo. Um foi Cícero, quando foi governador, que é aquele enfeite de Forroque. O outro foi Cícero, que é aquele enfeite da prefeitura, que é ali no Cristo. O outro foi Ricardo, que fez ali na entrada de Mangabeira. Você conta nas cidades. E o outro foi o do Geisel, que foi Aguinaldo como ministro, Aguinaldo Ribeiro, que conseguiu recurso e que fez. E os das Três Lagoas foi Zé Maranhão. Então você conta na cidade, hoje. Estou falando 4, 5 aqui, né? Hoje tem mais 4 sendo feito. Diga aí os 4, porque pode ser que alguém não saiba. Interligando aqui, até próximo aqui, o governador entregou recentemente 3, né? Porque ele já entregou um, que é interligando Cidade Universitária até os bancários, as 3 ruas, fazendo essa interligação. O outro em frente à prefeitura, que está ali em Água Fria, na BR, interligando ali Ranieri Mazzilli, no Cristo, até do outro lado da rua, que é Água Fria. O outro no bairro das Indústrias, até o Hernando Sátrio, que interligando ali, que também está sendo feito. E o outro, o quarto, aqui também interligando Altiplano, a cidade universitária. Aí eu vi a entrevista do prefeito,
Não estava com ele na hora, já discutindo um outro ali para ser feito. Do Jardim Luna. Do Jardim Luna. Ele não se satisfaz, não. E, assim, eu até comentei que, apesar de colocarem uma dificuldade por ser que ele sugere um túnel, e eu continuo a defender o túnel, não é mais caro, não. Se ele fizer o estudo do solo e a execução de um túnel, vai ser muito mais barato do que ele fazer um viaduto. O viaduto já é uma solução que o DENIT está querendo dar para cá, mas ele defende um túnel. Ele defende realmente, porque você já tem a cota mais baixa vindo ali do bairro dos Estados, você consegue ir direto para o Jardim Luna por baixo da BR. Não vejo dificuldade nenhuma. Nisso aí ele vai contar com minha voz também. E ele está fazendo vai fazer um ali no Retão do Manaíra. No Retão do Manaíra, né? Vizinho ao Pão de Açúcar. Você vai passar o túnel para sair na Esperança. Caramba. E o Parque da Cidade sai? Sai. Já saiu toda Destravou a parte jurídica, né? Destravou a parte, primeiro a mobilidade, né? Que é extremamente importante também citar aquilo ali. Já foi feito. E agora já está com todo vapor, voltou. Perdemos aí esse prazo aí da própria obra começar a parar por conta de 6 corujas que estavam lá, que já tinham vindo de outro parque, que é o Parque Paraíba, quando estava sendo realizado. Então veio para lá, é natural, mas está se fazendo a preservação e voltar a ter o Parque da Cidade, que é uma política da gestão. Você tem hoje... Destravou, né? Você tem hoje o Parque da Cidade, você tem o Parque do Roger, que vai ser um pouco maior do que o Parque da Cidade. Você tem o Parque Linear das Três Ruas, que foi entregue. Você tem o Parque Linear da Ailton Sotomayor. Você tem o Parque Linear do Valentina. E você tem o Parque do Cuiá, que está em fase de projeto, em parceria com o governo do estado, o governador João Azevedo. Então, aquele sentimento que a gente teve lá atrás, de ser a cidade mais verde do Brasil, que diziam que a gente só perdia para Paris, que tinha... não se construiu essa evolução ao longo do tempo. Hoje, a cidade volta para um patamar de uma evolução de parques. Aí eu não tenho dúvida de que tudo isso, nós vamos ter o maior verão de todos os tempos de uma pessoa. E aí, o prefeito diz, não vai caber todo mundo na praia. Aí ele está fazendo o Orla Sul, que é já ali, pegando a região do Valentina, Gramão, Parque do Sol, pronto, para que ali fazendo um grande projeto de Orla Sul, urbanizando tudo aquilo ali, para a gente ter uma nova praia. Então, é a visão da cidade como um todo que você tem para todo mundo, que vai casar com o projeto do Polo, que agora, no final do ano que vem, nós teremos o primeiro hotel entregue, final de 2025. É mesmo? Já, o primeiro entregue. Eu pensei que o parque aquático ia sair antes que o hotel. O hotel vai sair antes. O hotel, a previsão já está vendendo o Réveillon. O Réveillon de 2025, 25 para 26. Caramba. Que é uma estrutura fora do comum. Para a gente concluir, né, finalizar... Já? Porque você fala bem, passa rápido, né? O bate-papo quando vamos dizer assim, flui, né? Você falou que era técnico, né? Em todas as partes aí ocupou esse espaço. E atuou politicamente na campanha de Senado, como nessas campanhas de prefeitos que ocorreu. A política vive, pulsa dentro de você, você pensa dar um passo para a vida pública na política partidária, já que hoje você ocupa é senador, né? Porque depois que você bota o broche ali, você não deixa de ser senador. Essa oportunidade do Senado lhe fez retomar os projetos políticos e nessa mensagem principal de visão, de meta, de atuar politicamente como técnico, né? Você atuou politicamente como técnico, hoje lhe dá com certeza uma visão mais ampla das situações. Como é que está esse sentimento dentro de você, para que você possa trazer ainda mais na sua atuação ao lado do prefeito, Cícero? Como é que você imagina a sua atuação aqui para frente? Eu juro a você que eu não fiz grandes projetos. Eu sempre peguei as oportunidades, me dediquei e executou. Usando muito o tempo,
isso usando um minuto, um segundo, a hora para poder se dedicar, estudando tudo aquilo que eu fazia. Eu sempre gosto de estudar, não é isso aí à toa. Então, se era desenvolvimento econômico, se era geração de emprego, se era previdência, se era assistência, se era comunicação, eu chegava à noite, espera aí, deixa eu ver aqui, onde é que eu vou aprender. Fui a São Paulo, às vezes fazia um curso no final de semana, ia a Brasília, que na verdade a Brasília, a relação com os ministérios é uma política nacional, então você começa a entender como vem a política nacional. A decisão está lá em cima, os técnicos estão lá em cima, então não adianta você ir contra a maré aqui. Se o governo quer construir casa, amigo, então vamos construir casa. Não adianta você querer dar casa, não adianta você reformar a casa. Ele quer construir, então você vai seguindo aquela linha ali. Então eu sempre fiz isso. É natural que as pessoas perguntam, Diego, tu é candidato? Tu não é? E tal, tudo. Lhe confesso que eu sempre preferi ser mais técnico. Quando você assume o Senado, você tem a oportunidade de ter a noção do Brasil como um todo, que ali eu vejo agora, por exemplo, a discussão agora do presidente do Banco Central. Eu estava lá naquela discussão se a gente ia dar autonomia ou não. Eu passei lá 10 dias discutindo nas comissões se deveria dar ou não deveria dar, e chegamos ao consenso que deveria dar autonomia, independente de quem seja. Votei a favor disso. Acredito, talvez só uma mudançazinha não coincidindo na metade do governo. Você talvez mudar o prazo ali do mandato. Mas que ele tem que ter autonomia, tem que ter autonomia. Como é o juiz, como é o desembargador, uma vez nomeado, ele tem autonomia dentro dessas questões. Então, depois disso, por outro lado, eu também penso, Raul, com muita franqueza, e quem me conhece sabe da minha sinceridade, eu não posso viver sempre como secretário. Já passei por várias partes, graças a Deus dei a contribuição, mas você também tem que começar a enxergar o que é que pode contribuir mais, o que é que pode fazer, ou se não pode contribuir também, se chega a hora de dizer assim, ó, porque o serviço público não é minha vida. Graças a Deus eu tenho meu lado empresarial, eu tenho minha feira garantida. Faço por hobby, muitas vezes minha mulher me cobra muito isso dentro de casa, me incentiva também, me apoia, mas também dizendo, ó, se você tivesse na iniciativa privada, você já tinha ido muito mais além, muito mais disso e tal, dedicando. Mas eu gosto de fazer, eu gosto de ajudar, eu gosto de aprender, isso é que motiva. Você vê a realidade das pessoas, isso não tem preço, não tem preço. Você faz com muito amor, então eu sempre me dediquei muito a isso. E aí é o projeto que a gente começa a tentar ver onde é que eu posso contribuir mais, onde é que eu posso somar. Cumprir um compromisso com a Paraíba de que, uma vez suplente, iria estar sempre à disposição na ausência da senadora Daniela. Durante 8 anos eu sempre dizia, você é candidato a vereador? Eu dizia, não, até acho que seria assim, uma experiência que eu queria ter. Do Legislativo, como eu tive lá no Senado, na Assembleia Legislativa, tá ali naquele, uma experiência que eu queria ter, de levar, vou citar um exemplo, de tudo aquilo que a gente pode contribuir, que vai desde linha de crédito para as pessoas com deficiência, do Centro de Doenças Raras, do SERA, que é Centro de Autismo, está sendo feito agora, de tudo que a gente conseguir implementar, agora vamos trazer para essa realidade dentro das leis. Bacana. Vamos trazer isso para o interior do estado, vamos fazer. Então, às vezes, eu penso por isso. Mas também não faço grandes projetos para isso, não, porque eu acho que a política é uma construção. Não é um desejo pessoal. E você segue construindo. Se você perguntasse há 8 anos atrás, tu seria chefe de gabinete, eu diria não. Ou melhor, se você me perguntasse em 2018, seria suplente se eu seria senador em 2020, eu dizia jamais. Ninguém, não só eu não, ninguém. Verdade. Então ninguém diria isso que seria. E aconteceu, e enfim, isso é a parte de você não querer, não é um projeto de Diego, não é uma questão disso. E qualquer outro projeto disso, lógico, eu faço política de grupo. Pertenço a um grupo hoje do prefeito Cícero, do deputado Messinho, da senadora Daniela, do deputado Aguinaldo, dentro das composições partidárias. Isso é uma construção que vai fazendo ao longo do tempo, e Deus sempre me ajudou. Deus sempre me deu as oportunidades e eu abracei, e você é um homem de fé como eu sou, eu acredito muito nisso, e Deus dá a oportunidade e cada um faz seu papel. Verdade. E assim eu tenho certeza que a gente vai continuar construindo. Que ele lhe dê essa oportunidade, que pulse mais forte, tanto político como tecnicamente, mas que a cidade não perca a oportunidade de sempre ter Diego Tavares aí contribuindo. Esse foi o X1 com o Raoni. Diego, obrigado, Deus abençoe aí e sucesso sempre, conte sempre com o nosso
apoio aqui. Eu que lhe agradeço aqui, cumprimentar a todos, a honra e o prazer de ser o primeiro, o X1 número 1. Isso. Mas para mim é uma honra muito grande e feliz, porque eu sei que você tem um potencial muito grande, Raoni, que fez muito pela cidade de João Pessoa, e aqui a gente está tendo discutir essa cidade, que eu sou apaixonado, e você também, isso aqui é muito bacana. Valeu, Deus abençoe, um abraço. Sucesso.